Nós vamos continuar. Jeremias 29 diz, capítulo 29, versículo 1 diz: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Nós vamos continuar. Você pode se assentar. Glória a Deus. Eu quero te dizer uma coisa. Deus é maravilhoso, o Espírito Santo está no controle de tudo. Eu estava ontem, na minha casa, e Deus me fez lembrar uma palavra que eu já disse lá em dezembro, aqui nessa igreja pequenininha, numa oportunidade que me foi dada. E Deus falou assim: você vai falar com a minha igreja de novo essa palavra. Eu já falei a oportunidade que me foi dada, e eu pensei, Márcia, navegou na maionese. Falei, vamos lá. E continuei minha vida. E aí eu saí, meu esposo ligou para mim e falou assim: Márcia, o pastor Luciano convidou você para pregar. Quem sabe, quem me conhece, já falei com alguns irmãos, eu estou de mudança para outra cidade. E quando você está de mudança, irmãos, a tua vida vira um caos. E para variar da mudança, eu ainda estou com uma reforma lá. E quando meu marido me telefona, eu falei, não. E aí, de repente, o Espírito falou, como que é? Lembra que eu te dei a palavra? Vai falar não para mim? E aquilo desceu uma bomba aqui dentro de mim. Eu falei, fala que eu vou. Me viro. E fui. Aí cheguei em casa, eu tenho umas palavras. Todo pastor, presbítero, quem prega, não importa, pregador da palavra de Deus, às vezes tem umas palavras que você parece que sentiu um negócio. Falei, vou levar uma palavra bonitinha. E o Espírito Santo falou, como que é? Você vai levar o quê? Um negócio seu você vai levar? Eu já não falei que eu te dei a palavra. Eu falei, Senhor, mas aquela palavra... Eu quero aquela palavra, você vai trabalhar naquela palavra. Toda essa historinha é para que os irmãos saibam que Deus tem uma palavra para o teu coração essa noite. E não é palavra da Márcia, porque a palavra da Márcia é pobre. A palavra da Márcia é ruinzinha. Vocês já perceberam o meu jeitão aqui? Jeitão do interior de São Carlos. Eu falo que eu sou caipira de São Carlos. Então, se vocês vão esperar alguma coisa, estão enrolados, povão, estão enrolados. E é esse jeitão que eu prego, entendeu? Então, a palavra, graças a Deus, que é o que o Espírito Santo tem, e tanto é do Espírito Santo que eu cheguei aqui agitadíssima. Eu cheguei aqui agitadíssima com tudo que está acontecendo. Deus sabe que meu coração estava assim, gritei na minha casa. Minha casa é uma casa de doido. Já falei até para a vizinha, quando vocês ouvirem grito muito, eu oro e grito, tá? Então, é porque eu estou orando, não é briga, não estou brigando com o pastor Rap, não é nada. É que eu oro nos gritos lá. Então, ela já até sabe. Mas eu cheguei aqui e pedi, Espírito Santo, agora acalma o meu coração e fala com a tua igreja o que o Senhor tem que falar. E o Espírito Santo foi me acalmando, porque eu cheguei assim, ó, aqui, com tudo que está acontecendo. E Jeremias, vamos para a mensagem 29:1, nós lemos, eu coloquei o nome dessa mensagem de Quando Deus não faz. Quando Deus não faz. E hoje o Espírito Santo quer falar com o nosso coração, porque é uma coisa que a gente não gosta de falar, de coisas que nós sentimos em relação ao Senhor, muitas vezes, quando Deus não faz. E essa mensagem, uma pessoa certa vez me questionou sobre Deus não fazer, E eu pensei, pera um pouquinho, ela está questionando quando Deus não faz, ela tem orado e Deus não faz. A dúvida de um pode ser a dúvida de muitos. Por que Deus não está fazendo, E esse questionamento tem roubado a nossa fé. Rouba a nossa fé, faz a gente não acreditar. Deus não está fazendo, eu estou orando, A gente tem vivido num tempo que parece que as coisas saíram do lugar e as coisas não estão saindo do jeito que nós esperávamos. Tem sido um tempo de frustração. Nós temos vivido um tempo de dificuldades, um tempo de frustração,
um tempo de planos cancelados. Essa palavra está em moda, cancelar, né? Cancelar, mas muitas vezes nós temos vivido em tempos que a gente fez plano, tanta coisa, e a gente está tendo que cancelar alguns planos. E um tempo de muita gente doente, saúde abalada. E muitas vezes a enfermidade vem na hora que você não espera. Ela não avisa. O ano que vem você vai ficar doente. Não, caiu uma bomba lá em casa. De repente isso nos abala. Tem nos abalado essas coisas que têm acontecido. Tempo de medo e tempo de gente que ora e que parece que Deus não faz. Quem já não passou por isso? Eu sou a primeira, já passei. Ora, Deus não parece que não faz. Já passei por, será que é pecado que eu estou? E começo a me rever, o que eu estou fazendo de errado? Porque Deus não está fazendo, o que é? Ou será que é pecado do outro? E a gente fica procurando os culpados, né? E parece muitas vezes que os nossos problemas são maiores do que Deus. Quantas vezes a gente vê um gigante se afrontar na nossa vida, né? E parece um cativeiro, tá? Quando nós lemos esse texto sobre qual nós começamos o culto aqui, né? São essas palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro. Tinha anciãos no cativeiro, tinha sacerdote, tinha profeta no cativeiro lá na Babilônia, e tinha um povo que um tal de Nabucodonosor havia transportado de Jerusalém para a Babilônia. A gente às vezes está dentro da igreja, ouve tanto falar desse cativeiro, desse povo que foi levado, mas a gente não para pensar um pouquinho o que aquele povo estava passando. E às vezes eu gosto de parar na Bíblia e ficar imaginando a situação, para a gente saber a gravidade da situação que aquele povo estava passando. Nós moramos em Campinas. Vai imaginando chegar um Nabucodonosor na tua casa, vai imaginando a tua casa e falar: aí, sai daí que eu vou te levar para outra terra. Vou te levar para outro país. Aqui, você vai descer o mapa aqui do Brasil, está em Campinas. Vou te levar para outro lado. Acabou, perdeu a sua casa. Você vai se separar dos seus. Muitos foram separados. E muitos viram morte. Viram a morte, viram pessoas sendo mortas a fio da espada. Isso é um trauma. Isso é um trauma. Aquele povo que estava lá no cativeiro, que o Jeremias, o profeta, mandou, não estava de qualquer forma. Era um povo que estava num cativeiro, que tinha perdido tudo. Tinha perdido a sua casa, familiares. Muitos viram seus familiares sendo mortos, amigos sendo mortos, gente morta. Era uma coisa séria que estava acontecendo com a nação, com aquele povo de Judá, né? Lá de Jerusalém, foram transportados para a Babilônia. Eu imagino, e muitas famílias haviam sido separadas. Eu estou vendo aqui o Caleb, estou olhando para você. Então, imagina chegar e falar: Caleb, agora você, moço, bom, podia ser um Daniel, lá o carinha da Cova dos Leões. Você vai, mas seu pai e sua mãe vão ficar para Jerusalém, e você vai para a Babilônia. Você já imaginou tanto a dor desse jovem que foi levado cativo, e dos pais, talvez anciãos que ficaram, ou levaram anciãos. Enfim, foi uma confusão. Só para nós percebermos o que estava acontecendo com aquele povo, né? E eles eram povo de Deus. Sim, havia um pecado, mas nunca Israel vai deixar de ser povo de Deus. No mesmo livro, a gente fala que enquanto houver a lua estiver no lugar que ele estiver no sol, Israel vai ser nação diante de Deus. Então era o povo de Deus, não importa o que eles façam, é povo de Deus. Israel era o povo de Judá. E no meio daquele povo que foi deportado, havia muita gente boa. Tinha povo que pecou, mas no meio do negócio foi gente boa. Os pequenos Daniéis foram. E aí eu comecei a pensar: quantos de nós, durante a nossa caminhada cristã, não passamos pelo cativeiro? Como aquele povo estava passando uma situação difícil. Quantos de nós não passamos na crise?
Quantos de nós não chegamos em crise? Como eu cheguei em crise pelo que meu país está passando, mas a irmã falou da mãe enferma. Quantos de nós, esqueço o nome de todos os irmãos, eu não sei, mas falou da família que tem passado problemas na sua família, e às vezes a nossa crise é financeira. A grana não dá para o mês, salário ruim, ou um desemprego, aposentadoria pouca, o emocional. Às vezes você passou por, como aquele povo, um trauma. Nós estamos daquele jeito, né? E a gente começa a questionar, talvez aquele povo também estivesse, por que Deus não faz? Por que Deus está permitindo? Quem já não perguntou, por que eu estou passando por isso? Eu sou povo de Deus, eu venho para a igreja, e por que eu estou passando por isso? Porque Ele permitiu. Parece que, vamos começar a falar a verdade, hoje a gente tem que confrontar para a gente poder sair dessa crise, né? Por que às vezes, a gente parece que Deus está nos ignorando? Por que eu pareço que estou sendo abandonado no meio da luta? É quando você está aqui na igreja, você vem, você ora, você jejua, e parece que eu estou sendo abandonado. Nós, às vezes, sentimos nós temos esse sentimento. Parece que eu estou abandonado no meio da luta. Parece que Deus perdeu o controle da situação. A situação é tão confusa. Às vezes a situação, eu não sei o caminho. Eu não sei como me libertar disso. Eu não sei como consertar o meu marido. Eu não sei como conseguir um emprego melhor. As contas, eu já passei. Tudo isso eu já passei. Exemplo, a conta chega, aí quebra o carro. E aí vai para o mecânico. Quem já passou isso? Quebra uma outra coisa. E aí vem, e aí dá um problema lá de enfermidade tão sério que eu não sei como resolver. E aí só Deus mesmo. E parece que Deus perdeu o controle da minha vida. Às vezes nós podemos entrar num caos, como aquele povo tinha entrado. E a gente começa a questionar. Parece que Deus não se importa. E esses sentimentos, que às vezes a gente começa com muito questionamento, podem estar gerando uma coisa muito séria dentro de nós, que chama-se amargura. A amargura. Oro, e parece que Deus não responde. Tem oração. Eu já orei por coisas há 9 anos, 15 anos. Tem gente que na Bíblia que orou por 20 anos. Entende? A coisa parece, tem gente que vai, e se a gente não vigiar, isso começa a gerar o quê? Amargura. E o que é amargura? Amargura é uma contrariedade que te trouxe desgosto. Sabe aquilo que a gente passou e trouxe um desgosto aqui dentro? Aquela briga, aquela enfermidade, aquela família, sei lá. O que pode ter sido? Frustração, não aconteceu. Tristeza e uma insatisfação. Eu penso que se nós não tomarmos cuidado com o nosso país, a gente fica amargurado com o que está acontecendo. Então, hoje a gente deixa Deus tratar o nosso coração. Muitas vezes parece que Deus não está fazendo. Por isso que eu pus o nome nessa, Deus não está fazendo, quando Deus não faz. Quando eu oro e parece que Deus não faz. E temos exemplos na Bíblia de pessoas amarguradas. Um grande exemplo desse está lá no Evangelho de João, no capítulo 11, as irmãzinhas Marta e Maria, que era amiguinha de Jesus, que tinha Lázaro, que também eram amigos de Jesus, uma família super amiga de Jesus, e de repente o que acontece? Lázaro fica doente, o irmão, quem que elas vão chamar? Quem? Jesus. A gente já viu curando tanta gente, Jesus. E aí a Bíblia fala que Jesus demorou. Chamou Jesus no negócio e Jesus demorou. E quando Jesus aparece, a primeira coisa que elas falam, Senhor, a acusação, se tu estivesses aqui, o nosso irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse feito, não ia acontecer. O Senhor demorou. Olha agora a situação. Gente com amargura no coração e já tinha minado a fé delas. Então, para elas, Deus não fez. Não sei o que você pode ter perdido, não sei o que está demorando para ser respondido na tua vida, mas muitas vezes a gente está deixando amargura. E a amargura, ela é tão séria na vida do cristão,
cristão. Eu não estou falando na nossa vida. Às vezes isso pode nascer na minha vida cristã. Ela é tão séria que Deus deixou um conselho lá na palavra dele, no livro aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, que diz, o versículo começa assim, ó. Tendo cuidado, sabe o que é tendo cuidado? Vigia, crente. Tem cuidado, vigia, que ninguém se prive, não se prive da graça, de saber que Deus te ama, de saber que Deus é um Deus de misericórdia, não se prive, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contamine. Então, eles falam, a Bíblia nos previne. E quando fala raiz e amargura, sabe o que eu lembro? De árvore, de planta, um negócio com raiz. Então eu penso assim, ó, aconteceu um negócio na minha vida, tem uma oração que eu tenho orado tanto, eu tenho pedido tanto a Deus e não tem acontecido, parece que Deus não me ouve, e isso está caindo no meu coração. Ou me disseram alguma coisa, eu estou retendo alguma coisa no meu coração, uma semente. Tudo começa pequeno. O negócio está entrando, e aquilo começa a formar uma árvore dentro de mim. Uma árvore de amargura. Já pensou uma árvore de amargura? Pode acontecer. Se a Bíblia falou para a gente vigiar, é porque pode acontecer. Pensa que não pode, pode. E essa raiz se transformou então numa árvore. E essa árvore que está começando, ela vai te perturbar. Você acha que você pode vir assim? Ela vai te fazer mal para a sua vida. E ela vai começar a matar a minha fé em Deus. E nós vamos começar a perder as guerras. Se eu começar a deixar a amargura crescer, eu vou começar, seminado na fé, eu vou perder as minhas guerras. E essa árvore de amargura tem muitos galhos. Eu falo que esse galho, quando a árvore está bem grande, ela começa a sair pelos ouvidos. Sabe o que é quando você está com aquela amargura e começa a sair pelos ouvidos a amargura? É o seguinte, tudo que eu ouço vai ser interpretado de outra forma. Ou seja, quando eu estou com uma amargura, o pastor vem aqui pregar, é para mim. É para mim, o pastor está mandando um recado para mim. Na verdade, quanto eu já não vi isso, acontecer isso. Ele está pregando a palavra, aí a palavra está escrito, mas como eu estou amargurada, pronto, foi para mim. E aí essa árvore começa a crescer, começa a sair pelos olhos. Tudo que eu vejo, porque eu estou com um problema no meu coração, um problema na minha alma, eu começo a ver com os olhos ruins. Eu aprendi com um pastor que ele falou, ele me ensinou, nunca mais eu esqueci disso, dessa frase: pense sempre o melhor do outro. Pensa sempre o melhor do outro. Mas quem está com amargura, vai pensar sempre o pior, vai ver do lado ruim, do lado pior. A amargura é terrível na nossa vida. A amargura faz muitas vezes a gente está, exemplo aqui, correndo, vendo um negócio aqui na igreja, esqueço de dar a mão para um irmão, esqueço o nome de um irmão, e às vezes eu estou na correria, se eu estou amargurada, não me deu a mão, o pastor deixou de me dar a mão, está tudo ruim, mas se eu sou uma pessoa liberta dessa amargura, ele está correndo, nem me viu, eu vou pensar o melhor do meu próximo, não o pior. A amargura nos faz sermos escravos, e nós começamos a pensar sempre o pior. Mas o pior da árvore da amargura é a boca, porque o galho saiu por aqui, saiu pelos olhos, e o pior que acontece é quando o galho da amargura começa a sair pela boca. Quando o galho começa a sair pela boca, quem já tomou chá de boldo? Chá de losna? Gente, eu não sei qual, chá de carqueja, tudo coisa amarga. A pessoa amargurada parece que tomou um quilômetro, um barril de um desses chás. Eu não sei qual que é pior.
eu acho que é o de Losna, não sei, aqui a gente podia fazer uma enquete, qual é pior, mas eu sei de uma coisa, todos eles são amargos, e quando nós estamos com amargura, o que vai sair da nossa boca é coisa amarga, é coisa negativa, é uma palavra de destruição, é quando o outro está querendo se animar, não vai dar certo não, isso é muito difícil, isso é impossível, e a sua fé vai sendo minada, é assim que a pessoa amargurada fala. Sabe o que eu falo? Eu gosto de comparar bem a amargura. Quem já, aqui levanta a mão, quem já cheirou boca de urubu? Toda vez que eu faço essa pergunta, ninguém levanta a mão. Nunca ninguém levanta a mão que foi cheirar a boca do urubu. Eu também não, viu? Fiquem tranquilos. Mas o bicho lá come carniça. O bicho come barro podre. Eu fiquei sabendo com meu marido que ele come barro podre. Vocês já imaginam a fedentina que é barro podre, povo? Vocês imaginam o que é a boca do urubu? O negócio deve feder, deve ser uma caatinga. Eu nem cheguei perto dele. Mas alguém sabe se o urubu fede? Alguém já chegou? Ninguém. Ô louco, gente, você não sabe nada. Ninguém chega para cheirar o urubuzinho. Eu não consegui chegar aí perto desses bichos. Mas eu imagino que deve ser um fedor, né? É assim a pessoa amargurada. Você chega perto dela, desanima. Vai contar os seus planos para um amargurado. Ele não tem ânimo de nada. E antes, ele contamina a muitos. A raiz de amargura é assim. Eu brigo com ele, não sei quem é, irmão, eu brigo com você, tá? O que eu vou fazer? Eu vou lá para aquela irmã, sabe ele ali? Irmão, qual é o seu nome? Como? O Júnior? Não, você não sabe. Ele falou isso, e mais aquilo. Eu falo um monte do Júnior. Eu estou contaminando ela. Aí ela já falou, poxa, eu não esperava isso do Júnior. Olha só, eu não esperava. Mas o Júnior é isso tudo mesmo? Olha o que ele fez para a Márcia. Só a graça e a misericórdia. Eu já desconstruí a imagem do Júnior e eu já contaminei ela. Que se bobear, ela vai contaminar o outro lá. E aí vira um rolo. Isso acontece até dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Quantas vezes a mãe briga com o pai, vai lá, ai filho, porque seu pai é isso. Contaminação de amargura. E às vezes a gente vai contaminando igreja, vai contaminando. Então é sério, contamino o meu próprio lar, eu contamino com as minhas amarguras, com as minhas brigas, com a minha falta de perdão, eu ponho fogo no negócio com a minha amargura. E por isso que a Bíblia deixou, cuidado com essa, vigia com a raiz de amargura, que isso pode contaminar um monte de gente, um monte de coisa, e isso é sério. Então, se você sentiu alguma sementinha, tem antídoto, porque até agora eu só falei coisa ruim, para destruir. Agora eu tenho que consertar o negócio aqui. Então vamos lá. Antídoto para a amargura. Ou, outra coisa, quando Deus está demorando para responder, o que eu faço para não ficar amargurado? Para não começar que Deus não faz mesmo, para que eu não possa me tornar essa pessoa amargurada. E foi isso que Deus foi ensinar para aquele povo também, que a gente vai voltar lá nessa mensagem. Primeira coisa, lá em Eclesiastes 3:1. A primeira coisa que você tem que sair com hoje disso, e que já foi falado aqui também nessa mensagem, já foi falado. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tudo tem seu tempo determinado. Tempo, essa palavra, se nós formos procurar, eu gosto às vezes de pesquisar alguns termos, e eu gostei de, às vezes, isso tem muito a ver com homem, é que a gente às vezes fica olhando muito, pus até relógio hoje, gente, para mostrar. Então, a gente fica olhando para o relógio, para o Cronos. Então, eu fico assim, olhando assim, ó, já estou orando faz um mês, estou
estou orando faz 6 meses e nada está acontecendo. Eu estou orando faz 1 ano, 2 anos, 3 anos que eu estou buscando a Deus. Será que isso nunca vai acontecer? E fico aqui, marcando o tempo humano, o tempo, meu tempo. E isso está me destruindo a fé. Se você começar a olhar o tempo humano, vai destruir a fé e você vai perder essa guerra. Posso dizer uma coisa? Não ia nem falar. Agora veio, vocês vão escutar minhas historinhas. Fé em Deus aí, tá? Eu tinha um pai, meu pai, porque ele já é falecido, e ele era fumante. E eu orei por ele, e ele frequentava a igreja, e orei, assim, 9 anos pelo meu pai, para ele se libertar do vício, do cigarro, E um dia, o inimigo, que eu nunca tinha visto, ele me apareceu num sonho. E ele falou assim, você fica aí. E eu vi ele acorrentado, com meu pai acorrentado. E ele chegou para mim e falou assim, você fica orando pelo seu pai? Ele é meu e está aqui, E eu acordei e falei para o meu marido, quem eu tinha visto. Demônios, eles se colocam nome. Eles têm umas personalidades deles aí. E eu falei com meu marido falou, isso aí é um espírito de vício, assim, assim. E aí eu falei, pera um pouquinho, realmente já fazem 9 anos que eu estou orando e nada acontece. Deus não faz, Ele está certo. E aí veio a palavra de Deus que diz, orai sem cessar. Eu falei, então você apareceu aqui para mim, para me desanimar, mas agora que eu vou orar, agora eu vou ser a louca da oração. E aí eu comecei a gritar, 2 meses, meu pai deixou o fumo. 2 meses. Quando ele chega para te afrontar, a situação te afronta, saiba que a sua vitória está próxima. Ele fica tão desesperado que ele vai chegar para você e falar, está perdido a guerra, você está derrotado. Ele vem com essas palavras sobre as nossas vidas. Então a gente tem que vigiar. Deus tem o tempo dele, a hora dele. Deus sabe. Aquele povo achava que, apareceu até profeta, vai ser só 2 anos o cativeiro de vocês. Aquele povo que eu estava falando, que estava lá na Babilônia, vai ser rápido, porque quando a gente está na luta, a gente quer ser igual pipoca, começa a estourar o fogo, está lá embaixo, aí fogo, né? Mas então, povo, pode estourar à vontade, é o tempo de Deus, é o Cronos, é o Kairós de Deus. E nós temos, às vezes eu testemunho algumas coisas que aconteceram na minha vida, é para fortalecer sua fé. Os jovens aí, os meninos, ou os que são mais jovens aqui, Deus tem olhado a petição de vocês, viu? Eu tenho um filho, e ele estava na universidade, servo de Deus, nunca saiu da igreja. Caleb, permanece, viu? Meu filho ficava igualzinho você, ali nesse computador, igualzinho você, a mesma coisa. Falei já para o pastor que a igreja que nós pastoreávamos era mais ou menos isso, meu filho ali. E ele na universidade, muitas vezes, passando uns perrengues lá que só Deus sabe, né? Com as coisas que acontecem hoje. Mas ele viu o quê? Os amigos dele indo para o exterior. E os amigos dele indo para o exterior. E o cristão não. Aquele que servia a Deus não. E orando, e a oração não sendo respondida. E um dia ele chegou para mim e falou assim, mãe, todo mundo vai. Sabe quando você começa a orar? Satanás, ele fala isso. Todo mundo vai, o outro consegue, você não consegue, você é derrotado. E ele falou, eu oro, eu tenho... E ele sempre foi muito fiel. Mas eu não consigo. Parece que Deus não vê o que eu estou orando. E quando a gente é jovem, a gente fica mais suscetível a esses questionamentos. Satanás ataca mesmo, principalmente quando está na obra. Principalmente quem está servindo a Deus. Aí que ele vai pôr você no estreito e vai falar, e aí, meu filho? Né? Ele vai fazer isso. Eu falei, William, mãe vai ficar orando. Nós, firme na oração. Mãe, mas olha, todo mundo está indo. É como se fosse uma derrota. E um dia, eu orando, eu vi, de olhos abertos, uma porta se abrindo e falando, passa, William. Corri, eu estava em outra cidade. William, eu vi uma porta se abrindo e falando, passa. Ele falou, amém, mãe, amém. Naquela mesma hora, ele tinha saído.
aconteceu no físico, o que já era feito no espiritual, que todo mundo está ligado lá e depois acontece. Uma porta que nunca tinha se aberto naquele departamento, alguém abriu e falou, passa, William. Na hora que ele falou a palavra que minha mãe acabou de falar, passa, William. Naquela semana a professora dele chamou e falou assim, William, surgiu uma bolsa para a Alemanha e você vai, só que você não vai como os outros vão, você vai para receber. E ele trouxe euros para o Brasil, e ali começou ele viajar a Europa inteirinha. Esse é nosso Deus, que vai te afrontar nas suas lutas, e vai falar que você é derrotado, mas se você permanecer, sabendo que Deus tem o tempo dele, você é mais do que vencedor. Segundo princípio, para nós andar com esse negócio aqui, segundo princípio, Isaías 55:8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Por que a oração está sendo demorada para ser respondida? Porque tanta luta, às vezes, nem sempre o caminho de Deus é o mais curto, viu? Nem sempre o caminho de Deus é o mais rápido e nem sempre é o mais lógico. Às vezes, fica difícil acreditar que Deus está do nosso lado, porque nós estamos atrás da lógica humana. Nós queremos que as coisas saiam do jeito que nós queremos. Então eu faço um mapa para Deus e fico esperando. Deus, passa por aqui. E às vezes o nosso caminho que a gente traçou para Deus passar é torto. Caminho torto. E Deus não vai passar. E aí a gente fica frustrado. Por que Deus não fez? Às vezes eu fico esperando naquele médico. Às vezes eu falo, minha cura vai ser dessa forma. Igual a Marta e a Maria, que nós já citamos aqui. Elas pensam, vou chamar Jesus, ele vai vir, vai pôr as mãos e vai acontecer um milagre. Não foi nada desse jeito. Lázaro até morreu. Mas Deus tem um milagre maior do que nós imaginamos. Deus faz mais do que nós pensamos. É assim que a palavra de Deus fala. E quando chegou, então, nós fazemos esse caminho, a gente fala, vai vir um milagre por aqui, a porta de emprego vai ser dessa forma, e a gente esquematiza tudo. Sabe como chama-se isso? Independência de Deus. Eu falo assim, não, vai ser desse jeito, vai ser daquele outro. E Deus é um Deus que nos surpreende. É do jeito dele, do caminho dele, na hora dele. É dessa forma que Deus trabalha. Então, para de ser independente. Se muitas vezes você está frustrado, é porque você você traçou um jeito para Deus passar. Você passou um caminho, achou que a sua bênção tem que vir daquele modo. E Deus falou, não é desse modo. Eu cansei, já tenho de ter experiência que, Márcia, eu sou muito de fazer planos, esquematizar. Esquece os esquemas, é do jeito que Ele quer. Eu aprendi, e é um aprendizado, a esperar em Deus, do jeito que Ele quer, e está tudo bem, é desse jeito. E para finalizar, falei que não ia demorar, eu acho que não demorou, não sei. Para finalizar, voltando para o texto de Jeremias, que nós estávamos falando daquele povo, né? Deus manda, como as coisas são no tempo de Deus e do jeito dele, aquele povo tinha uma promessa, que o cativeiro ia ser 70 anos. E assim, então, no tempo de Deus, não adianta falar que vai ser só 2 anos o cativeiro. Era o tempo que Deus havia determinado. Ia ser do jeito que Deus ia mandar. Deus, então, Ele manda instruções para aquele povo de como eles deveriam aguardar o tempo de Deus e do jeito de Deus. Como eles deviam, porque Deus não queria um povo aguardando o agir dele amargurado. Porque amargurado sem fé é impossível agradar a Deus. A gente perde tudo. Então Deus manda instrução de como que Ele queria que aquele povo esperasse. E aí, se a gente for em Jeremias 29:4, Deus manda uma receita que foi para aquele povo e ainda é para o povo de hoje, como nós devemos aguardar a nossa bênção, o tempo de Deus na nossa vida, o caminho de Deus na minha vida. Diz assim Jeremias 29:4, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro, os quais fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas
e habitai-as, e plantai jardins, e comei o seu fruto. Tomai mulheres, e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos. Isso é casamento, é festa, para que tenham filhos e filhas. Isso é criança correndo na casa, isso é alegria. E multiplicai-vos ali, e não diminuais, e procurai a paz da cidade, para onde vos fiz transportar em cativeiro. Não queiram mal onde vocês estão, orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Sabe o que significa isso? Deus, Ele manda dizer, enquanto você espera o tempo de Deus, sejam alegres, tenham planos, não fiquem amargurados. Comecem. Para você construir uma casa, você tem que ter um projeto, e é uma alegria construir uma casa, é uma alegria reformar uma casa, é uma alegria pedir a Deus uma casa. Então vão construir suas casas, vão reformar, vocês vão ter festa de casamento, a família de vocês vão aumentar, vocês vão ter netos, vão ter filhos, as crianças vão correr no meio da casa de vocês, vai ser aquela alegria. Plantem para ser próspero, vocês vão comer do que vocês vão plantar, vão saborear o fruto. Tenham uma vida alegre enquanto a bênção não vem, enquanto vocês esperam o tempo de Deus. Vocês têm uma vida de prosperidade, de alegria e sem amargura. Eu gostaria de pedir para os irmãos o louvor. Sem amargura. Deus tinha restauração para aquele povo do cativeiro, e Deus cumpriu a sua promessa. Eles voltaram para Jerusalém. Essa noite eu não sei o que tem acontecido, que muitas vezes nós precisamos nos libertar de lembranças do passado, de coisas que foram, do que tem vindo sobre a nossa vida. Eu peço que você fique de pé agora e comece a se colocar diante de Deus. Deus, Ele tem propósito para tudo na sua vida. Você não veio aqui à toa. Você não veio aqui só para falar para o pastor que você veio em mais um culto. E ninguém vem à igreja se não for trazido pelo Espírito Santo de Deus. É porque hoje Deus tem para entregar uma libertação. Não sei, eu não vou pedir para você se expor. Mas eu peço que você feche os seus olhos e comece a falar com Deus. Ele quer falar para você essa noite que Deus, eles têm um Deus no trono. Ele não perdeu a direção de nada. Talvez você venha orando há muito tempo. Talvez Deus não fez, ou ainda você não entende por quê, porque está demorando. Talvez você, mas o Senhor manda dizer para você que essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o inimigo tem querido tirar a tua fé. O inimigo quer tirar isso, para que você seja realmente derrotado. Porque quando nós não temos fé, nós não agradamos a Deus, e aí sim nós seremos derrotados. Então você tem que começar. Não vou deixar que a amargura da demora venha. Não vou deixar que me roube essa esperança do tempo de Deus, e de esperar do jeito dele. Vai ser do jeito dele. A minha vitória vai ser do jeito dele. E a palavra de Deus diz ainda: todas as coisas, todas, aquela luta que eu estou passando, a dificuldade, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O Senhor tem um propósito na minha vida, na sua vida, e nós vamos permanecer nesse propósito, não importa o tempo que vai demorar, e vai ser o jeito dele, porque o Senhor é um Deus que está no controle. O Senhor está no controle dessa igreja, o Senhor está no controle da sua família, o Senhor está no controle das suas finanças, o Senhor está no controle da sua saúde. Esse é um Deus de vitória, e nós aqui, ó Deus, nós fechamos contigo, ó Pai, em fé, ó Pai. Nós vamos romper, Pai, essa noite, ó Pai, nós jogamos fora a amargura, Pai, nós jogamos e nós pedimos um tempo de alegria, um tempo de conquista,